How small can you make machinery? Tiny machines. What is he talking about, tiny machines? And I say to him, very small machines, and it doesn't work. I am talking about very small machines, okay? If we wanted to write the entire Encyclopedia Britannica on the head of a pin, can we do that? It's about 20,000 times reduced. That there's plenty of room to make things very much smaller than we ever made them before. O homem que aparece falando no começo do vídeo é Richard Feynman, conhecido por muitos como o pai da nanotecnologia. Em dezembro de 1959, ele realizou essa palestra e foi o primeiro a descrever um processo no qual os cientistas seriam capazes de manipular e controlar átomos e moléculas individualmente. E este processo vem desde então sendo amplamente desenvolvido graças a ele. Mas essa história não começa aí. Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, apareceram as primeiras células vivas que possuíam biomáquinas nanométricas para manipulação do material genético e suprimento de energia. E somente em 400 anos antes de Cristo, essa matéria começou a ser estudada com Demócrito descobrindo o átomo. Daí em diante, diversos cientistas muito conhecidos, como Albert Einstein e Richard Feynman, começaram a se aprofundar nessa nanociência. E em 1974, Norio Taniguchi denominou essa pequena ciência de nanotecnologia para descrever os processos de semicondutores na ordem de 1 nanômetro. Até que em 1981, com o desenvolvimento do microscópio, foi possível ver os átomos individualmente e a nanotecnologia moderna começou. When you go to different scales, different things at different proportions become important. You have a delightful time in redesigning all kinds of familiar machinery to see if you can do it. Quando tratamos de tamanhos e dimensões no caso da nanotecnologia, tratamos de medidas tão pequenas que utilizamos o nanômetro. Assim, tal como uma formiga e seus poucos milímetros, reduzindo-se às células da pele com 30 micrômetros e os vírus com pouco menos que isso, até chegarmos ao DNA, com seu diâmetro de aproximadamente 2 × 10⁻⁹ metros, também conhecidos como 2 nanômetros, ou seja, é algo muito pequeno. E como resultado da diferente dimensão, há novas aplicações das leis da física e da química, principalmente à medida que o tamanho fica cada vez menor. Assim, a gravidade não funciona como explicaria Newton, pois as moléculas acabam criando um campo de atração tão grande que não têm direção determinada para ir. Além disso, a luz também se comporta diferente na escala nano. Um exemplo clássico é o ouro. À medida que ele fica menor, ele para de ser dourado e passa a ser vermelho, rosa, roxo e azul, até se tornar tão pequeno que não reflete luz alguma e fica invisível. Apesar dessa variedade soar negativa, ela pode ser benéfica por criar materiais com novas características, funções e aplicações. Nanotecnologia é um termo usado para referir-se ao estudo da manipulação da matéria encaixando moléculas uma a uma, ou seja, as novas máquinas e técnicas desenvolvidas para a escala nano possibilitam principalmente o processamento de separação, consolidação e deformação dos materiais por um átomo ou uma molécula. Assim, têm sido desenvolvidas técnicas para a montagem desses materiais. Uma delas é a obtenção de proteínas de organismos em locais extremos da Terra, como fontes termais, no gelo, no fundo do oceano ou em campos de alta radiação. E através da automontagem dessas proteínas, com as moléculas interagindo entre si, é possível codificá-las e geneticamente construir aquilo que se deseja, através das diferentes configurações nanométricas.
O principal objetivo é, acima de tudo, a curiosidade científica, mas está envolvido também a criação de novos materiais e dispositivos mais eficientes. A dimensão 10⁹ vezes menor proporciona resultados inesperados, construindo superprodutos a partir do manuseio de moléculas. Por exemplo, os primeiros computadores eram grandes máquinas com poucas funções que foram evoluindo com o tempo, tornando-se cada vez menores e com mais utilidades. E agora, com nanomateriais e maior facilidade de manuseio, é possível desenvolver máquinas extremamente eficientes, potentes e pequenas. Ou seja, a nanotecnologia nos cerca cada vez mais sem que percebamos, ou sem entender exatamente o que está acontecendo. Um dos nanomateriais desenvolvidos mais cobiçados atualmente são os nanotubos, muito comumente produzidos por carbono ou silício, possuem alta resistência mecânica, são capazes de suportar pesos e são muito flexíveis. Além disso, são bons condutores de correntes elétricas e apresentam altíssima condutividade térmica. Assim, são utilizados em grande parte dos nanoprodutos como transistores ou semicondutores de moléculas, possibilitando a criação de produtos tão pequenos e tão eficientes. Já conhecidas suas particularidades, processos de formação e distintas composições, é interessante saber também sobre a ampla possibilidade de aplicações possíveis da nanotecnologia. Um dos campos em que vem crescendo muito é na medicina. Por exemplo, para otimizar os efeitos de remédios levando-os diretamente para onde são necessários dentro do corpo, através da polarização das moléculas dos medicamentos ou com nanorobôs, diminuindo a toxicidade das drogas, os efeitos colaterais e as dosagens. Ou também na indústria têxtil, como na alteração da estrutura dos materiais dos tecidos, criando uma película rugosa de escala nanométrica na superfície dos objetos, tornando-os superhidrofóbicos e acabam repelindo água e outros líquidos. Pode ser também aplicado no quesito de energia, como em baterias armazenando até 10 vezes mais energia através da utilização de nanofios de silício, por exemplo, que absorvem lítio e assim não rompem como as convencionais. É também aplicável no meio ambiente, como membranas com nanoporos que podem ser colocadas nas chaminés de fábricas para filtrar o CO2 emitido, evitando uma maior poluição do ambiente. Além dessas, são várias as possíveis aplicações dessa ciência tão curiosa e inovadora que vem sendo cada vez mais desenvolvida. Como algo recente da atualidade, a nanotecnologia vem causando muito temor entre as pessoas pela falta de conhecimento da matéria como um todo. Assim, um dos grandes problemas que poderá ser gerado pela nanotecnologia é a nanopoluição, gerada por nanomateriais ou durante a confecção desses, pelo fato dos nanopoluentes não existirem na natureza. Assim, provavelmente as células não terão as armas necessárias para lidar com eles, provocando danos ainda não conhecidos. Além das aplicações futuras muito polêmicas, como por exemplo, o imaginado reparo de danos celulares causados pela idade, prevendo uma certa imortalidade. Mas apesar disso, ainda há muito para se explorar dessa ciência a ponto de alterar tudo o que se sabe até hoje. Por exemplo, quando aprendermos a manusear o átomo de maneira autônoma, tudo aquilo que se conhece atualmente poderá ser modificado. Ou seja, talvez daqui a alguns anos possamos alterar a conformação de átomos em nossas faces, podendo tornar-nos como queremos, mas isso ainda está por vir. Thanks very much. The bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun then. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday.